7, 28 e 29, na Nova Versão Internacional. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Oremos. Pai, nessa noite nós estamos aqui por causa do Senhor, porque nós te amamos e porque agora também nós queremos, ó Pai, amá-lo, ouvindo a sua palavra, sentando aos seus pés, como Maria o fez e recebeu a sua boa parte, essa não foi lhe tirada. Senhor, abre o nosso entendimento, sopra do teu Espírito, todo mal, toda fortaleza, todo sofisma caia por terra, e que nós possamos ser confrontados com a sua palavra, que quando ela entra ela corta, mas quando ela sai ela cura. Então que ela possa entrar no mais profundo do nosso ser, dividir alma e espírito, e mostrar o intento dos nossos corações, por mais que nós não gostemos do que vamos ouvir, mas que possamos ser libertos por conhecer a verdade, a tua palavra, no nome de Jesus, e que todo mal caia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero falar com vocês essa semana sobre autoridade, e eu quero falar com você nessa primeira mensagem sobre o que é autoridade, sobre quem estabeleceu as autoridades e sobre o exemplo prático de autoridade quando Deus assim o faz. Nesse texto nós vemos o final do Sermão do Monte. Se você já leu o Evangelho de Mateus, eu acho que o Evangelho de Mateus é o mais lido, porque toda vez que a gente vai começar a ler o Novo Testamento, a gente começa geralmente por Mateus, porque é o primeiro livro. E sempre que a gente para e a gente volta para Mateus. Então provavelmente é o Evangelho mais lido, é o Evangelho que a gente mais leu. E ali do capítulo 5 ao 7, Jesus prega o Sermão da Montanha do Monte. E ele termina o Sermão do Monte no capítulo 7. E aqui então, quem escreveu coloca o seu comentário daquilo que ele viu, daquilo que presenciou, Mateus, o apóstolo, e ele diz assim que as multidões estavam maravilhadas com o ensino de Jesus. Maravilhado ali no original é difícil traduzir, é fora de si, eles estavam fora de si, estavam abismados, estavam assim. A gente continua assim até hoje lendo, imagina eles que viram ao vivo e a cores, né? Mas aí diz por que elas estavam maravilhadas. Elas estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele, Jesus, as ensinava como quem tem autoridade. Autoridade. E não como os mestres da lei. Jesus não era um mestre da lei, ele não se formou nas escolas rabínicas da época. E por isso que eles perguntavam, com que autoridade você pode ensinar e fazer essas coisas? Eles perguntaram para ele. E aí ele disse assim, e João Batista? O batismo dele era dos homens ou era de Deus? E aí eles não responderam, porque eles não reconheceram João Batista. Então Jesus falou, tampouco eu também não vou dizer. Mas nós sabemos qual que era a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus é aquela que foi dada, delegada pelo Pai, por Deus. E eu e você vamos entender nessas semanas que nós vamos falar sobre autoridade espiritual, que quebrar princípios, meu irmão, minha irmã, é como se a gente dá um tiro no próprio pé. Não vai adiantar a gente se matar de orar, se matar de ler, se matar de fazer as coisas para Deus, se a gente quebra princípios. Esse é o princípio do mundo. Muitas das pessoas, e eu lembro uma vez, eu já contei aqui, que eu fui no final de semana, em alguns colégios da rede pública, eles têm programas da família durante o final de semana, utilizam as escolas. E ali então uma professora que trabalhava comigo no projeto social que eu dava aula, pediu para eu ir levar uma mensagem de Jesus ali. E ali então eu entrei na cozinha, o pessoal preparando a comida para as crianças, e aí o cara falou assim, eu tenho que fazer muita coisa boa, muita caridade, porque eu vou sair daqui e vou pecar muito.
Vou fazer muita coisa errada quando eu sair daqui. E nós, de uma certa forma, mesmo que inconscientemente, nós procuramos fazer uma barganha com Deus. Isso é um princípio religioso. E a religião vem da tentativa humana do homem de se religar com Deus. Mas nós sabemos que o único caminho para Deus é Jesus, amém? Amém. Porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Mas não adianta a gente fazer tudo errado e depois querer pagar o preço, que nem a gente antigamente falava, ajoelhar no milho. Ou a minha mãe conta, quando ela estudava no colégio de feira, rezava 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria, 5 Cruzes Credo, nem sei como é que chama. Ficava sempre no joelho no milho, porque eu sempre fui... Para pagar aquilo que fez, para consertar aquilo de errado que fez. Então, nessa noite, eu quero que nessas mensagens, a gente precisa ser liberto disso e entender que é melhor a gente guardar os princípios do que a gente quebrar os princípios. E aí, quando a gente faz os princípios, aquilo que a gente faz a mais vai valer a pena. Amém? Não estou falando com isso que a gente não tem que estudar, que a gente não tem que orar, que a gente não tem que jejuar. Mas não adianta eu fazer essas coisas com troca com Deus se eu fizer com as coisas erradas. E isso vai pegar no nosso calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque a gente é uma sociedade ocidental. E a sociedade ocidental, ela é democrática. Ela não entende sobre reino, sobre rei. Ela não entende sobre o papel e o respeito que nós temos que ter e o valor que nós devemos dar para as autoridades. E por isso que nessa noite eu quero começar dizendo sobre o que é autoridade. Porque Jesus obedeceu esse padrão e por isso que o seu ensino era diferente. Se seu ensino, meu irmão, você quer que Deus trabalhe através da sua vida, no seu ensino, de tal forma que você não vai só apenas falar as palavras de Jesus, mas você vai ter a mesma unção de Jesus, amém? Amém. Nós precisamos obedecer esses princípios, como Jesus obedeceu. E é isso que nós vamos ler, amém? Amém. Porque nós não podemos ser só mestres da lei. Só pessoas que falam muito, mas que não têm fruto algum, porque não tem unção. Porque uns são e outros não são. A melhor explicação de unção é unção e outros não são. Uns têm e outros não têm. Amém? Então, o que é autoridade? No grego, a palavra autoridade é exousia, se é assim que pronuncia, mas é direito de mandar, poder de escolha, liberdade para fazer o que agrada, capacidade e força mental, poder de autoridade, direito, poder de domínio, governo, jurisdição, uma autoridade, também traduzido às vezes como potestade, autoridade moral, influência sacrossanta, direito. Amém? Autoridade, o que é autoridade? Autoridade é que a gente tem que entender que a autoridade sobre todas as autoridades é Deus. Deus reina sobre todo o universo, está sentado no alto e sublime trono. Só que Ele está sentado no trono. Amém? E Ele escolheu governar a terra através de filhos e filhas, seres humanos como eu, como você. Por isso que Ele fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, para que pudesse dar autoridade para ele. Não deu autoridade para um macaco. Alguém aqui é descendente de macaco, é problema de família. Se você quer aceitar, tudo bem. Mas eu sou filho e filha de Deus, amém? Quem é filho e filha de Deus, amém? Então, o que eu quero dizer para você? Deus nos fez a sua imagem e semelhança, mas depois, quando ele falou com o homem, Ele falou assim, te dou o governo, o domínio, para que você domine sobre toda a terra. Ali Deus deu o governo, a autoridade. A autoridade de Deus que habita no alto sublime trono, Deus que é Espírito, Jesus falou, Deus é Espírito, amém? Importa que adoremos em Espírito e em verdade, mas Deus continua sentado no alto sublime trono. E Ele escolheu governar a terra através de nós. Então Ele concedeu uma autoridade. Ele concedeu para nós um papel. Assim como nós, quando a gente tem um advogado, a gente dá uma procuração. E a autoridade nada mais é do que uma procuração. Um direito legal de substituir uma pessoa que tem um poder acima de você. Assim como alguém aqui já foi gerente ou é gerente de alguma empresa, trabalha como gerente, como chefe, você pode responder por ele.
ou se você é o dono, você é o que representa aquela empresa, você é o responsável. Amém? Assim Deus, Ele está no seu alto e sublime trono, mas Ele, mesmo sendo santo, todo-poderoso, escolheu compartilhar do seu governo com os seres humanos, começando na pessoa de Adão. Amém? Não só isso, nos céus também Ele fez isso. Amém? Então, a gente tem que entender que Deus, Ele governa através das autoridades constituídas, autoridades civis, autoridades religiosas, autoridades na escola, autoridades no trabalho. Ele governa através dessas pessoas. Amém? E por isso, se eu e você entendermos o quanto que nós temos que valorizar isso, nós vamos entender que nós estamos, na verdade, não nos sujeitando a uma pessoa. Porque a autoridade, pensa nela como uma cadeira. Deus colocou aquela cadeira e a pessoa senta ali, pelo tanto de tempo que Deus permitiu. Assim diz a Bíblia que Deus escolheu quem? Faraó. Ele falou: eu levantei Faraó para que eu possa fazer os meus propósitos, para eu mostrar os meus sinais, os meus prodígios, minhas maravilhas. Amém? Então Deus permitiu que Faraó, assim como permitiu com Herodes. E quando Herodes não deu glória a Deus, se você está lendo Atos, você leu esses dias, acho que em Atos 13, que ele não deu glória a Deus, ele morreu ali comido por vermes, porque ele conhecia a Deus, ele era judeu, e ele sabia do papel de você dar glória a Deus. E ele não deu glória a Deus, porque as pessoas falaram: é a voz de um Deus e não de um homem, por causa da sabedoria dele para resolver aquele problema. Mas a sabedoria, a autoridade que ele tinha, não era dele, era de Deus. Ele disse isso, Jesus falou isso para Pilatos. Pilatos falou: você não sabe que eu tenho autoridade sobre você? Porque Jesus, ele estava fazendo várias perguntas e Jesus não respondia. Não tem autoridade para condená-lo ou para libertá-lo? E Jesus falou assim: você não tem nenhuma autoridade sobre mim se não tivesse sido dado de cima. Jesus não falou que ele não tinha autoridade, mas ele tinha dito que a autoridade veio de cima. Então toda autoridade veio de cima. E por isso eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos 13. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o Deus que a instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Versículo de número 1 também pode ser traduzido como autoridades governamentais ou autoridades superiores. Todos se sujeitem às autoridades superiores. E o que esse texto está falando, meu irmão? Por que eu li? Por que Jesus tinha autoridade espiritual?
Porque ele se sujeitava à autoridade suprema de Deus. Mas ele também se sujeitou às autoridades humanas colocadas. E por isso que Jesus tinha autoridade. Você quer ter autoridade, sim ou não? Então nós precisamos guardar os princípios. E o primeiro princípio é a gente entender que quando a gente se submete a uma autoridade, a gente está se submetendo a Deus. A palavra para se submeter no grego significa colocar em ordem. Então Deus coloca isso para quê? Para ter ordem. Porque o contrário do governo que tem autoridade é a anarquia. É a desordem, é o caos. Você quer um país que não tenha governante? Que não tenha quem manda? Você viu o que aconteceu quando tiraram os policiais das ruas? Lembra quando estava tendo aquela crise e aquelas greves dos policiais lá no Espírito Santo? Você lembra? O que aconteceu? Saques, destruição, desordem. Por quê? Porque você quebra o princípio da autoridade delegada. Então o que está dizendo aqui? No versículo 1, no 2, no 4 e no 5. Toda autoridade foi instituída por Deus. São servas de Deus, para o nosso bem, agente da justiça contra o mal. A autoridade é constituída por Deus para representá-lo, para destruir o mal, para fazer o bem. São servas de Deus. Elas respondem para Deus. Se elas fazem algo de errado, para quem que elas vão responder? Para Deus. Agora, presta atenção. Se Deus, que é Deus, delegou essa autoridade para essa pessoa, quem sou eu e você para questionar isso? Não queira, você fala assim, mas como? Eu podia estar no lugar dele. Meu irmão, a gente não sabe o preço de estar naquele lugar. Por mais que às vezes pareça fácil. E eu te digo, não é. Então não inveje. Amém? Se Deus permitiu com que aquela pessoa subisse naquela posição, seja na casa, começando pelo pai, pela mãe e os filhos, seja na escola, o diretor, os professores, a coordenação, os professores, seja no trabalho, o dono, o gerente, os chefes de setor e assim por diante, seja no governo, nosso governo, tanto no executivo, no legislativo, no judiciário, o prefeito, o governador, o presidente. A gente tem que entender que Deus colocou essas pessoas em cada lugar para ter ordem. E que nós, o nosso papel que está dizendo aqui no texto, o apóstolo Paulo, dizendo para uma igreja que estava debaixo do Império Romano, a gente está no bem bom, meu irmão, a gente tem voz. No Império Romano ninguém tinha voz, senão quem era cidadão romano e tinha que pagar caro ou nascer. Mas aí no Império Romano, como Jesus não era cidadão romano, ainda teve direito de ser julgado, por mais que não foi um julgamento muito justo. O próprio Pilatos reconheceu isso. Mas olha só, o que o texto está dizendo aí de Romanos? Está dizendo assim, todos devem se submeter, se sujeitar às autoridades. E qual que é o resultado disso? Nós seremos elogiados por elas. Nós receberemos o bem. Nós não devemos obedecer por medo de ser punidos, mas por causa da consciência. Qual consciência? Que Deus estabeleceu e está por trás de toda autoridade. Você está me olhando com essa cara porque ainda é a primeira mensagem. Quando eu começar a falar tintim por tintim, para quem você vai ter que se submeter, aí você vai me jogar, vai ter que me abaixar aqui no púlpito. Vão ranger os dentes como rangeram com Estevão, quando ele pregava a verdade, ou fazer que nem fizeram com o pai de John Wesley, que colocaram fogo na casa dele porque não gostavam do que ele pregou. Então por enquanto está tudo bem, a gente ainda não foi tanto para a prática, mas eu quero dizer para você que é muito importante, porque, meu irmão, na Bíblia não existe nenhum exemplo, eu não achei, se você achar me mostra, de alguém que se rebelou contra a autoridade e foi perdoado. Quer que eu te dê exemplos? Do diabo? Dos demônios? Quer que eu te dê exemplo de Saul? Então, meu irmão, minha irmã, a gente tem que entender que a coisa é séria.
Porque uma coisa é o pecar. Pecar é um erro. Pecar é o peco contra a santidade de Deus. Agora, quando a gente peca contra a autoridade, quando a gente é uma pessoa rebelde, que a Bíblia diz que é uma pessoa também feiticeira, idólatra, porque é uma pessoa teimosa e orgulhosa, o que acontece? Nós nos rebelamos contra o próprio Deus, contra a autoridade de Deus. Lembra de Coré, Datã e Abirão? O que aconteceu quando eles se rebelaram contra Moisés? Foram engolidos pela terra. Abriu um buraco, eles foram direto para o inferno, sem escalas. Foi um voo direto. Não é aquele voo que você procura. Você pode pedir para o nosso irmão Edilson, que ele tem uma companhia de turismo, e eu já viajei com ele. Amém? Estou com saudade, a minha esposa, falei para ele. Mas às vezes você compra um voo e fala que é direto e não é. Como eu fui com meu pai para o Maranhão, desceu, parou na pista, não saímos do avião, mas não foi direto, parou, ficamos lá esperando, não é direto. Mas eles foram direto para o inferno, sem escala, abriu o buraco e engoliu. Por quê? Porque eles pecaram, eles não só pecaram, eles se rebelaram contra a autoridade de Deus. Você que leu Números agora, está lendo com a gente a Bíblia o ano inteiro, você viu quantas rebeliões e quanto eram mais severos os castigos quando a rebelião era contra a pessoa, a autoridade instituída por Deus, contra a pessoa de Moisés. Porque na verdade era contra Deus. Porque quando a gente se rebela contra uma autoridade, a gente está se rebelando contra aquele que a instituiu. Porque a autoridade, a pessoa só representa Deus. Pode ser até uma pessoa ímpia, como o faraó o era, mas ela representa Deus. Amém? Então, 3. Todo que se rebela contra a autoridade, na verdade se rebela contra Deus, que instituiu e receberá punição, mal, condenação em si. Está no versículo 1, no 2 e no 4. Eu falei e agora eu li. É assim que você pode fazer na sua pregação. Você explica, depois você lê. Amém? É os irmãos que pregam de sexta. Então, a autoridade, ela precisa do nosso reconhecimento. No versículo 5 e 6, aí de Romanos, vai dizer o quê? Olha só, que nós precisamos, como que nós reconhecemos uma autoridade? Nos submetendo a elas, nos sujeitando a elas. Você tem que entender que não é a pessoa, é Deus que confiou a pessoa àquele lugar. Se é o seu marido, por mais que ele não seja convertido, ele é autoridade na sua casa. Meu marido! E quando você briga com ele, você está brigando contra quem? É sério, a coisa é séria. Então, a gente tem que entender que a autoridade precisa do nosso reconhecimento. Como? Se sujeitando a ela. E dar a cada um o que é que cada um precisa. Porque senão nós vamos rejeitar o governo imposto e vai ser anarquia, vai criar o caos. E vai constituir bagunça. E o que está dizendo aqui? O que é imposto, no final do versículo 7. O que é tributo, tributo, temor, temor, honra, honra. Temos que dar o que é devido a cada autoridade. Amém? E nós fazendo isso, nós vamos seguir o exemplo de Jesus, que a gente não vai falar hoje, mas que Jesus se sujeitou a cada autoridade. E entender que, olha só, o exemplo mais prático que eu conheço é o exemplo de Saul. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel 15. No começo da Bíblia. 1 Samuel 15, 22 e 23. Se eu e você queremos ter autoridade no mundo espiritual, olha só, não adianta só ter o nome de Jesus. Você está fazendo a sua leitura diária, nós estamos lendo Atos, e eu li hoje que Paulo estava fazendo tantos milagres que alguns judeus começaram também. Está fazendo muitos milagres extraordinários, até o lenço dele curava, expulsava demônios. Talvez o lenço de Paulo expulsou mais demônio que eu e você junto em toda a nossa vida. Mas curava a gente, expulsava demônio, ok? E aí então, alguns judeus que não confessavam o nome de Jesus, que não queriam Jesus, começaram a expulsar demônios, porque eles eram exorcistas, começaram a expulsar demônios em nome de Jesus.
Sabe o que aconteceu com o demônio? Sabe o que o demônio me falou para ele? Olha, eu conheço Jesus e conheço a Paulo, mas vocês, eu não sei de quem vocês são, de onde vocês vêm. E deu uma surra neles, eram 7 filhos de Cefas, o sumo sacerdote, deu uma surra neles e mandou eles pelados para casa. Que nem tinha uma música antiga quando era do mundo, nu com a mão no bolso. Foram para casa, por quê? Porque eles usaram o nome de Jesus, mas eles não tinham o Espírito Santo, eles estavam sujeitos a Jesus, nem ao Espírito Santo, e não adianta só usar o nome de Jesus. Então, meu irmão, se a gente quer obedecer a Deus, eu tenho que entender que esse princípio é o mais importante, porque senão eu vou querer servir a Deus através do princípio do diabo, que a gente vai falar na semana que vem, do princípio do diabo e o princípio de Jesus. Você quer servir a Deus com o princípio do diabo? Não, eu também não. Então, 1 Samuel 15, 22 e 23, diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância, orgulho, em outra tradução, como o pecado da idolatria. Assim, como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. O que aconteceu? O profeta Samuel se apresentou até o rei Saul. Quem ungiu o rei Saul para se tornar rei foi o profeta Samuel. Agora, por que o profeta Samuel ungiu Saul como rei? Porque Deus mandou, porque a autoridade instituída, no caso ali, naquele tempo, Samuel era autoridade civil e religiosa, porque ele era um juiz, e foi o último juiz. Amém? Os professores de teologia, está certo? Professores de escola dominical? Eu estou olhando para eles para ver se está tudo certo, qualquer coisa eles dão uma piscadinha. Então, pode olhar para mim também quando estiver aqui. Eu falo assim, menos, né? Então, o que acontece aqui? Ele tinha ungido Saul como o primeiro rei de Israel, porque o povo pediu um rei e Deus falou: me rejeitaram, não se fique preocupado, mas faça o que eles estão pedindo. Agora foi Deus que escolheu Saul. Saul se escondeu, não queria, ficou no meio da bagagem, se escondeu. E aí então Samuel foi lá, foi tirando sortes até que chegou a sorte em Saul, e Saul foi ungido, amém? Amém. Rei de Israel, primeiro rei de Israel. E aí então ele foi sair para uma guerra. E aí então o que aconteceu? Samuel fala para ele que ele tem que ir lutar contra os amalequitas e tinha que matar todo mundo. Tinha que matar todo mundo. A ordem de Deus é essa: você tem que matar todo mundo. Foi essa a ordem de Deus. E ele foi. E aí o que ele fez? Ele fez que nem os nossos políticos, quando ouvem as estatísticas, a opinião pública para governar, eles prometem uma coisa e começam a fazer outras coisas, porque eles começam a ouvir a opinião pública. Saul ouviu a opinião do povo, e o povo falou assim: não, melhor não matar todos os bois, tinha que matar até os animais. Não mate os bois, guarda para a gente oferecer como sacrifício a Deus. Não mataram os bois e não mataram os reis amalequitas. E aí? E aí que Samuel chegou, porque Deus já tinha falado com ele que ele tinha desobedecido, e ele falou assim: ó, que barulho que é esse que eu estou ouvindo? Você não cumpriu a palavra que Deus mandou? O problema da pessoa que é rebelde é que ela não vê que ela está errada. Saul fala assim: não, eu obedeci a palavra do Senhor, conforme você me disse. Aí ele fala assim: isso está só na TGV, tá? Essa versão você não vai encontrar na sua Bíblia, eu ainda não lancei. A nova tradução, Tiago Guimarães Vicente. Não pode, tá dodói. Agora vamos ver se a autoridade vai entrar em prática. O pai falou que não, a mãe fala que sim, aí deu uma lambança. Bem, a mãe é mais brava que o pai, então acho que ela vai vir. Bem, então o que aconteceu? Ele mandou exterminar todo mundo. Por quê? Porque os amalequitas tinham perseguido o povo de Israel quando saiu do Egito. Eles estavam cansados.
E aí eles atacaram as crianças, atacaram os idosos, aqueles que estavam para trás e mataram. Então Deus jurou vingança contra os amalequitas e que ia exterminar todos os amalequitas da face da terra. Porque eles são piratas do deserto, são pessoas más, que matam por prazer, eles matavam por prazer. Pegavam as pessoas, por que Deus mandou matar? Porque eles eram extremamente ruins. Eles pegavam as mulheres, faziam o que queriam, entendeu? Faziam muita coisa ruim. Então eu estou aqui com censura e por isso eu estou falando um pouquinho mais tranquilo. Mas, olha só. O que aconteceu? Ele desobedeceu. Ele não matou todos os animais para oferecer sacrifício a Deus. E ele não matou os reis para mostrar para as pessoas que eles tinham levado o rei. Os reis. Olha só no versículo 15, no capítulo 16. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Versículo 16. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul: fala. No versículo 17. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequenos aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores amalequitas e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste a voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? E aí, ele ouviu a voz do povo. Ele quis agradar o povo. E ele não fez o que Deus mandou. E aí ele foi contra a autoridade. No caso, quem falou foi presta atenção, quem falou para ele não foi Deus, para Saul. Foi Samuel, o profeta. Que agora Samuel era a autoridade religiosa, enquanto que Saul era a autoridade civil. Só que por a autoridade religiosa estar debaixo de Deus e ter dado a instrução, porque foi ele que a constituiu, Saul tinha que obedecer a palavra de Deus. E obedecer pela metade não é obedecer. Se alguém te pede para você chegar às 8 e você chegar às 8h30 a obedecer, não é obedecer. Amém? Então, o que Deus está falando? É melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta me matar de orar, matar de fazer coisa errada, e não obedecer e não honrar o meu marido, o meu chefe, a pessoa que Deus constituiu sobre a minha vida, aonde eu estiver. Amém? Pois Deus deseja o quê? Ele deseja com que se faça a sua vontade. E quando a gente peca contra a autoridade, a gente pega contra a autoridade de Deus. O que a Bíblia diz que acontecerá com os rebeldes? A Bíblia diz assim, Apocalipse 21:8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, essa é a segunda morte. Depois repete lá em Apocalipse 22:15 e fala a mesma coisa. Portanto, a gente não obedece por medo da punição, mas a gente tem que conhecer a punição. Aqui está falando que vai ficar fora da nova Jerusalém que Deus vai constituir. Estão tentando constituir o terceiro templo, não é, a gente não tem que adorar, amém? Eles vão tentar trazer um novo Messias, esquece isso. O nosso Messias é Jesus, hoje a gente é templo do Espírito Santo, amém? Amém? Mas isso vai acontecer para se cumprir as profecias do anticristo e da segunda vinda de Jesus. Mas, preste atenção, nós temos que nos sujeitar a Deus, amém? Se eu quero ter autoridade espiritual, eu tenho que entender que é melhor obedecer do que sacrificar. E, portanto, eu tenho que me sujeitar às autoridades constituídas por Deus de coração. Não só porque a pessoa manda com medo, mas tem que ser de coração. Porque se não for de coração, quando a pessoa não estiver vendo, a gente não vai obedecer. E a gente está criando no nosso coração um coração desleal, um coração rebelde, um coração que fala assim, não é bem assim, eu acho que do meu jeito é melhor. Foi o que Saul pensou, do jeito do povo é melhor, a gente está fazendo uma coisa boa, mas a gente não vai estar fazendo uma coisa boa se a gente não obedecer o que for mandado. Por quê?
Porque a desobediência é como a feitiçaria e como a idolatria. Porque é teimosia, é orgulho, é arrogância, é não se submeter à vontade de Deus, é eu querer servir a Deus com o princípio do diabo, que tentou ser mais do que Deus. Então, nessa noite, o Senhor colocou no meu coração para fazer 2 apelos aqui. O primeiro apelo é o seguinte: às vezes a gente não se submete à autoridade, a gente não gosta da palavra autoridade, principalmente países que viveram como o nosso, em períodos de ditadura, e que teve abuso de autoridade. Não que a ditadura seja um tempo pior, ou melhor, mas quando há o abuso da autoridade. Às vezes eu vivi num período de ditadura. Eu vivi pequeno, mas não me lembro. Mas talvez você na sua casa, o seu pai foi uma pessoa muito autoritária, ou a empresa que você trabalhou, as pessoas foram muito autoritárias, ou você tem algum trauma. Eu não sei de onde que vem. O que o Senhor colocou no meu coração? Colocou no meu coração que nessa noite você precisa ser curado disso, porque você não consegue mais se submeter de coração e respeitar a autoridade. Por quê? Porque você foi maltratado, porque eles abusaram, porque uma autoridade pode abusar de nós, abusar no sentido de usar a nossa vida para que eles cresçam, para que eles consigam as coisas só para eles, e não pensar no governo, como está mostrando lá em Romanos, que é para o bem de todos. Elas se autopromoveram em cima de nós e nos maltrataram, e nos humilharam. Não é o papel da autoridade. Amém? Mas eu quero dizer nessa noite para você que a Bíblia diz que aqueles que foram humilhados serão exaltados, e aqueles que foram exaltados serão. Então quem que nos defende? É o Senhor que nos defende da autoridade. Então eu quero orar com você primeiro. Eu quero pedir que você venha aqui na frente. Você que tem problema com a autoridade porque você, de repente, você não consegue perdoar essa autoridade. Você foi tratado mal pela sua autoridade, ou simplesmente porque você... Em segundo plano eu vou falar disso aqui, senão vai juntar. Vamos primeiro, quem não se sujeita à autoridade porque sofreu um abuso da autoridade, quer vir aqui na frente, eu quero orar com você. Você precisa ser curado nessa noite. Ninguém? Todo mundo aqui? Faltou todos os rebeldes? Só porque é Santa Ceia? Brincadeira. Vem aqui que eu quero orar com você. Ninguém? Ninguém que tem problema com a autoridade? Não? Amém. Então, segundo, quem não consegue. Não tive nenhum problema, mas eu não consigo. De coração, não. Até, às vezes, quando dá vontade, quando eu quero. Aí eu quero orar por você, não é possível. Eu quero orar por você, que você não consegue se submeter de coração à autoridade. Amém? Na sua vida. Eu quero orar por você, vem aqui. Amém, minha irmã, glória a Deus. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Amém. Se você quiser se ajoelhar diante do Senhor, alguém mais quiser vir aqui na frente, tem problema. Eu tenho problema, eu falo alto, eu não levo desaforo para casa, pode ser quem for. Então vem aqui que eu quero orar por você. Ok? Porque senão vai ser ruim para você, para a sua vida. Em qualquer área. Às vezes pode ser na igreja, às vezes pode ser em casa, às vezes pode ser no trabalho, às vezes pode ser no estudo, às vezes pode ser, puxa, eu não gosto de policial. Eu não gosto de policial, presta atenção no que eu estou falando, eu não gosto de policial, eu não gosto de governantes, de política, essas coisas. Então vem aqui que eu preciso orar por você, meu irmão. Eu preciso orar por você, porque é maldição. Só os 3? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3, fechou? Então tá bom, vamos estender nossas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti.
nessa noite e pedimos perdão. Peça perdão, Senhor. Porque, ó Deus, nós temos dificuldade em obedecer à autoridade de coração. Muitas das vezes porque achamos que eles fazem muitas coisas erradas. Nos ajude a saber cooperar com eles. Nos ajude a saber falar com eles com respeito. Nos ajude a orar por eles e amá-los e obedecer de coração, Pai. Nos perdoa, Pai, por não honrarmos ao Senhor. Nós não queremos ser rebeldes e submissos. E por isso nós pedimos perdão, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos ajude a ver que não é a pessoa, mas aquilo que o Senhor, ó Pai, delegou a pessoa. E assim que nós estamos olhando para Ti. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida das Tuas filhas agora. Derrama sobre elas o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo estava sobre Jesus. O mesmo Espírito Santo estava sobre os apóstolos. E que lhes fez nos ensinar sobre a importância de nos sujeitarmos às autoridades que são todas constituídas por Deus. Pai, eu te peço a revelação do Teu Espírito. Teu Espírito Santo venha convencido do pecado, mas também da justiça, daqueles que elas devem fazer tudo correto. E assim oro por cada um, Senhor, que faz essa oração comigo, seja aqui ou seja na internet, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém.